A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o terceiro domingo da Quaresma, 23 de março de 2025. Com a igreja inteira, hoje nós rezamos: ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro do Êxodo, no capítulo 3, versículos de 1 a 8 e de 13 a 15. O salmo responsorial da Santa Missa de hoje será o 102, com 3 estrofes intercalado, entre elas o refrão: O Senhor é bondoso e compassivo. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 1 a 6 e os versículos 10 e 12. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa deste terceiro domingo da Quaresma. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me dessa visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Esse é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Temos neste capítulo 3 do livro do Êxodo o conhecido texto da revelação do nome. Era o episódio da sarça que queimava sem se consumir no Monte Horebe, e aí, aproximando-se para entender aquele fenômeno, Moisés tem de Deus uma primeira revelação. E diz a ele que o envia para que vá libertar o seu povo das mãos dos egípcios, porque ele conhece os seus sofrimentos e quer o seu povo livre. E o instrumento desta libertação, o instrumento humano, mediador, será Moisés. Moisés se sente pequeno, inseguro. O que dirá sobre quem o enviou? E Deus se revela na sua plenipotência. Eu sou o Deus da história dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de todas as gerações provindas antes de ti e posteriores a ti, porque assim eu serei lembrado por todas as gerações. Deus quer ser lembrado como o Deus que está conosco. Ao longo da história, jamais nos abandona nos sofrimentos, nas angústias, não tolera o mal, não cruza os braços, aciona pessoas, recursos, move a história para ver o seu povo livre. Com a vida plena, o povo está morrendo, humilhado no Egito. O Senhor quer ontem, hoje e sempre seu povo livre. Por isso continua ainda hoje vocacionando, chamando e comissionando, colocando no caminho da missão homens e mulheres que hão de ter a bravura de Moisés, embora cônscios da sua pequenez e limitação. Estes homens e mulheres somos todos nós de todos os tempos, eu, tu, nós. Haveremos de corresponder à chamada divina. Haveremos de dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu estou aqui. Responda isso ao Senhor hoje e sempre, com humildade e confiança. Peregrinos da esperança, o Senhor tem uma longa história de libertação a fazer conosco. Nada está concluído. Tudo está por ser feito. E o Senhor conta com todos nós. A todos bom domingo, e que a graça deste terceiro domingo, desta terceira semana, deste retiro tão bonito e tão tocante de apelo à conversão, nos leve sempre mais a purificar e a cristalizar a nossa resposta ao Senhor. Ele é o Eu Sou. Nós somos o Eu Estou Aqui. O Eu Sou solicita quem está aqui para enviar. Que o Senhor encontre em nós esta prontidão que o seu próprio Espírito prepara em nós para responder a Ele. A todos um feliz domingo. O Santo Padre está dizendo: eu estou aqui, Senhor. E o Papa vai responder com sua prontidão e prosseguimento de missão, porque melhora sempre mais pela vontade divina e pela cooperação orante de todos nós na Igreja. A Virgem Maria, saúde dos enfermos, obtenha a graça de um melhoramento cada vez maior na saúde do Papa, para que ele volte para casa e prossiga seu ministério petrino na Igreja. Rezemos pelo Papa. E agora vamos ouvir a boa música católica. Bom domingo para todos
e a gente se ouve logo mais na segunda parte do nosso programa. A palavra é Jesus Cristo. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu irei, Senhor, em quem me apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei
amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. A palavra é Jesus Cristo. Estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma, que é a oferta gratuita da graça divina para todos nós percorrermos com Jesus os caminhos da esperança que consistem na nossa conversão. Sim, há necessidade em nós de uma contínua conversão para que não nos apoiemos em fracassos, nem em promessas fúteis, nem em imagens que enganam. Precisamos estar atentos, alertas o tempo todo, porque estamos sempre expostos a nós mesmos, a nos enganarmos com nossos limites e até com as falsificações que fazemos de nós ou dos outros. A revelação do nome de Deus, na leitura que ouvimos agora há pouco, ela nos diz que o Senhor quer se mostrar quem verdadeiramente Ele é. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, portanto, o Deus que não está longe de nós, está perto de nós, dentro de nós, conosco. Ele é o Emanuel. O Senhor está conosco o tempo todo. Por isso, nossa confiança não se deixa abalar por nada, nem por ninguém. Ainda que sintamos uma esterilidade dos nossos tempos, como veremos no Evangelho a imagem da figueira estéril, que não produz frutos bons, que não produz nada de bom, mas que pode sim deixar atrás de si um lastro de desânimo, de desencanto, de fraqueza, de perda da esperança. Não. Nós estamos confiando sempre no Senhor, que mostra a sua cara, mostra o seu nome. Há quem esconda a sua cara, há quem fuja da realidade, há quem imponha o poder, as tarefas, faça as guerras para esconder o que verdadeiramente é a sua pequenez, seu limite, sua pobreza, seus pecados. O Senhor não. O nosso Deus vem para cá, passa para o lado de cá. Já o fez no Natal, agora o faz no corpo do seu Filho crucificado, padecente, que se identifica plenamente conosco, com todos os crucificados do mundo, com todos os desfigurados do mundo, para nos anunciar a esperança da ressurreição gloriosa e das mudanças que vêm por aí, para fortalecer a nossa esperança. Vivemos de esperança, peregrinamos na esperança, vamos de esperança em esperança, esperançando os desesperançados. A esperança, então, para nós não é só um dom, é uma tarefa, é uma missão. A esperança é nossa missão, porque haveremos de levantar os caídos deste mundo, dos nossos caminhos, dos nossos amigos que encontramos desanimados. Haveremos de levantar o ânimo dentro de nós mesmos, no meio das decepções, das angústias. Quem sabe você, eu, estejamos vivendo isto agora, hoje. Sim, todos nós estamos, de alguma maneira, imersos numa certa penumbra, numa nuvem, como ouviremos São Paulo dizer na segunda leitura, numa nuvem escura. Mas
Cremos que o Senhor está conosco, está dentro da nuvem conosco, como o estava na nuvem que no domingo passado cobria a cena da transfiguração no Tabor. A verdade única é esta: nós não estamos sozinhos. Nós temos uma força que se chama o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor, que é bondoso e compassivo. E o salmista, no Salmo 102, hoje, nos ajuda a rezar isso, esta nossa confiança em Deus que é tudo para nós. E nós que nos damos todos e todo a Ele. Nos confiamos no Senhor. Confiamos a Ele também os nossos projetos, pequenos que sejam, aquilo que de bom cada dia a gente faz, sim, porque estamos construindo devagarinho e em partículas a grande realidade do seu reino na terra. O Senhor é bondoso e compassivo. É o que a Igreja, por meio do Salmo 102, hoje coloca em nossos lábios, em nossa oração. Oremos então com o salmista, com o Salmo 102. O Senhor é bondoso e compassivo. Primeira estrofe. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Refrão. O Senhor é bondoso e compassivo. Segunda estrofe. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Refrão. O Senhor é bondoso e compassivo. Terceira estrofe. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Refrão. O Senhor é bondoso e compassivo. Proclamações belas que enchem os pulmões de quem alimenta a fonte de esperança que tem dentro de si, que é o Espírito Santo. Nós temos para com ele, com o Espírito de Jesus, que há de ser renovado na graça da Páscoa dentro de nós, pela renovação das nossas promessas batismais, do nosso batismo, na noite santa da Vigília Pascal. Temos para com o Espírito Santo uma apreciação absoluta, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito de Deus. É Ele que fortalece tudo de bom em nós. É Ele que reza em nós e nos ajuda a rezar do jeito que agrada a Deus. É o Espírito que abre os horizontes históricos da nossa fé para um empenhamento que vai de dentro para fora, da pessoa à sua casa e da sua casa à sociedade, passando pela comunidade. Alcança os permeios políticos, econômicos, culturais, técnicos, tecnológicos, midiáticos, esportivos, culturais. O Espírito Santo está em nós numa ação revitalizadora, como a água e o sangue no nosso corpo, o ar nos nossos pulmões, o vigor das células do nosso organismo, a nossa inteligência. O Espírito Santo é a memória dos cristãos, dizia Santo Agostinho. Nós estamos tatuados pelo Espírito Santo nas mãos de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus que nos ama, fortalece, chama e envia, do Deus que é nossa luz e nossa salvação, do Senhor que é bondoso e compassivo. Tudo isso sirva e enriqueça a nossa linguagem orante hoje, neste terceiro domingo
da Quaresma. Chame sua casa toda. Convoque seus filhos, sua esposa, seu marido. Rezem juntos esta oração tão bonita que acabamos de meditar. O Salmo 102. Pegue sua Bíblia ou a liturgia diária. Faça dizer estas palavras bonitas por nossa boca que tanto necessita de beleza, pureza e grandeza. Que Deus seja louvado por nossos lábios e pela nossa vida. Que tudo o que dizemos, façamos. E tudo o que façamos tenha a inspiração interior do Espírito de Javé, do Espírito Santo, do Espírito de Jesus. A todos um feliz domingo, cheio de graça, de bênção, saúde e luz. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. A palavra é Jesus Cristo. Temos na segunda leitura deste terceiro domingo do tempo quaresmal o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 1 a 6 e versículos 10 e 12. Vamos ouvi-lo. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto.
Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos celebrando o terceiro domingo quaresmal dentro de um percurso, de uma peregrinação que a Igreja nos colocou dentro dela desde a quarta-feira de cinzas e que terá sua culminância na vigília pascal, no Tríduo Santo, que nos prepara a festa da libertação, da superação do mal, a festa da nossa esperança, porque Jesus vence o pecado, a morte, a maldade. Não há força maior que a força que vem da Páscoa de Cristo Jesus. Este acontecimento pascal, este evento, Jesus Cristo, com a totalidade da sua vida, morte e ressurreição, e toda a extensão da sua presença atuante no mundo pelo Espírito Santo desde Pentecostes, iluminam para trás e para frente toda a história, como também o presente da nossa vida. O Senhor está sempre conosco. Paulo lê a história da libertação dos hebreus do Egito, neste texto da segunda leitura que acabamos de ouvir, à luz da Páscoa de Cristo. Refere-se ao evento Êxodo e o período do deserto em que o povo esteve debaixo da nuvem, portanto, aquela nuvem luminosa que iluminava para frente o caminho dos hebreus dentro do Mar Vermelho para a sua passagem a pé enxuto, que era também escura para trás, para os inimigos. Um símbolo maravilhoso, didaticamente perfeito, para compreender como rezamos com o salmista no Salmo 102, agora há pouco, como o Senhor é bondoso e compassivo, como conhece os nossos sofrimentos, como nos acompanha. E Paulo não nega, todos eles, nossos pais, nossos ancestrais, nosso povo, passou pelo mar. Esta passagem no Mar Vermelho equivale, em símbolo, ao batismo. Paulo diz que o povo todo, o povo de Deus, foi batizado em Moisés, na fé de Moisés, naquele germen antigo da Igreja do Deserto, que estava começando uma experiência fortíssima de libertação, de batismo, de baptizeina, de morte, de mudança de vida para uma vida ressuscitada na terra onde corre leite e mel, que o Senhor prometera ao povo na primeira leitura do livro do Êxodo a Moisés, no episódio da sarça ardente. Todos foram batizados em Moisés, debaixo da nuvem e pelo mar. O batismo foi feito debaixo da nuvem e mar adentro. Ou seja, debaixo da proteção do Senhor, a nuvem representa sempre isso, Ele está conosco, e nas agruras e no risco de crer o que é que tem pela frente dentro de um mar. Isso é tremendo. Isso desenha diante de nós a nossa vida como ela está, como ela é, sem medos, sem nenhum tipo de arrefecimento, nem de brincadeira com a vida dura como ela se apresenta para nós todo dia. E Paulo cita também o alimento, o maná, comido pelo povo no deserto. Ele chama de alimento espiritual.
como também da bebida espiritual, daquele rochedo quando o povo sentia sede, não tinha água, e Javé mandou Moisés bater no rochedo para que dele brotasse água. Todos aqueles acontecimentos históricos na época foram simbólicos em relação ao povo novo que nasce do batismo, agora não mais sob a nuvem, sob o mar, mas sob a proteção de Deus na pessoa do seu Filho e na força do seu Espírito. A nuvem sempre nos recorda o Espírito, e pelo mar adentro da nossa vida, como ela é disposta ou como vai acontecendo, nos alimentando da Eucaristia e do sangue de Cristo que nos é dado na celebração eucarística. E este rochedo, de onde brotou a água e o sangue, é o corpo do Senhor crucificado. É o coração de Jesus atravessado pela lança, esfaqueado. Este é o rochedo do qual nós bebemos, continuamos a beber. Aqui Paulo incorpora nesta leitura da história, esta leitura teológica, soteriológica, a necessidade de ficarmos atentos para a nossa conversão. Portanto, lembrem-se que muitos deles desagradaram a Deus e por isso ficaram sepultados no deserto. Não entraram na terra da promessa, a terra prometida. Não provaram do leite e do mel que corria lá. Eles ficaram sepultados no deserto por causa do desagrado a Deus, porque eles murmuraram. A murmuração. Esses fatos aconteceram para servirem de exemplos para nós. Não nos esqueçamos da história. Aquilo que eles fizeram no deserto serve de símbolo catequético para nós. Portanto, conclui Paulo, não murmureis. Não murmurem como eles murmuraram, porque o anjo exterminador exterminou eles, os murmuradores, no deserto. Por isso, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Ou seja, é uma sentença moral paulina lancinante, esta daqui. Quem de nós julga estar de pé? Cuidado com a arrogância, inclusive com a arrogância espiritual. Como assistimos tantas pregações e pregadores, tantos grupos ultimamente que parecem até substituir o paraíso. Cuidado com estas posturas tão antibíblicas, tão anti-evangélicas, tão anticrísticas, tão antirreligiosas, tão antiteológicas, antitéticas em si só. Cuidado com estes pregadores e pregadoras e pregações. Cuidado com esta nuvem enganosa. Não nos deixemos abalar nem andar segundo ideologias de tipo nenhum. O nosso senso, o nosso sentimento é o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, não há possibilidade de ficar de pé aqueles que pensam que nunca vão cair ou que se dão de salvos e de salvadores. Não. O nosso rochedo é Cristo, não é um presidente, não é um econômico, não é um sociólogo, não é um pastor, não é um padre, não é um frade, não é uma freira, não é um bispo. O nosso Salvador é Jesus Cristo dos Evangelhos, como disse sublinhadamente o grande Papa Bento XVI. Voltemos ao coração da Igreja. Voltemos ao rochedo para beber da água límpida. Voltemos ao coração do Papa Francisco. Voltemos ao Espírito Santo, que anima a Igreja atualmente como ela está. Voltemos à nossa comunidade. Voltemos à fidelidade à qual o Espírito nos chama continuamente. Não se deixe perder, não se deixe enrolar, não se deixe ideologizar. Salve-se destas coisas que te levam a murmurar, a se perder, a não ter mais sequer quadro
referencial para julgar a realidade que está vivendo. Nosso Senhor está conosco. Ele está conosco. E a igreja está sendo batizada e vai celebrar seu batismo na Páscoa daqui a mais 3 semanas. Que o Senhor nos dê a graça de ir ressurgindo com Ele. E muito agradecidos hoje a Nosso Senhor, porque exatamente hoje o Papa Francisco, depois de 40 dias da sua quaresma no hospital, agora começa a voltar para casa para dar continuidade ao seu tratamento e seu repouso, mas já na Casa Santa Marta, em casa, para que logo possa retomar a sua agenda de trabalho mais intensa. A saúde dos enfermos, a Virgem Maria, receba de nós o nosso beijo no rosto, no seu coração, e nos beije também. Ela nos brindou neste domingo com a graça da saída da alta médica do Papa Francisco, do Hospital Agostino Gemelli, para a sua casa. Deus seja louvado. Agora vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a última parte do nosso programa de hoje, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Meu amigo Paulo, eu li as suas cartas e aprendi com a sua vida. Seguir e amar Jesus a ponto de sentir a plenitude do amor. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Na estrada de Damasco, o encontro com o Senhor, novos sonhos, nova vida. Paulo, minha vida também se transformou. Jesus é minha grande luz. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. Paulo, sua coragem de nunca se calar encheu de luz meu coração. A loucura da cruz já posso explicar, pois por Jesus me apaixonei. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos então
ao momento de ouvirmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, celebrando Jesus Cristo neste terceiro domingo da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O episódio é informativo, mas ao mesmo tempo catequético. A informação é trazida a Jesus numa notícia de que Pilatos mandou matar membros da Galileia e misturou o sangue deles com os dos sacrifícios que ofereciam no templo, certamente por uma revolta, por uma insurreição que era comum na Palestina no tempo de Jesus. Trouxeram então a Jesus esta notícia triste e fúnebre e sabiam que Jesus era da Galileia, embora tivesse nascido na Judeia, mas ele sempre teve fama de ser galileu, até o sotaque dele era de lá. Cresceu por lá. O que Jesus diria? Pensavam, quem sabe, que Jesus fosse condolente e lamentasse tudo o que aconteceu. Sim, não é de se alegrar pela morte de ninguém. Mas a resposta de Jesus é surpreendente e catequética. Jesus adverte os portadores da notícia, os repórteres, que aqueles galileus talvez não fossem mais pecadores que todos os outros galileus, por terem sofrido esse desastre, esta truculência assassina de Pilatos. É como se embutida na notícia houvesse um julgamento, uma sentença de julgamento. Eles sofreram esta desgraça da maldade de Pilatos porque pecavam, porque eram pecadores, eram galileus. Os judeus não gostam dos galileus. E aí então que Jesus diz: não julgue as pessoas pelas aparências. Não se precipite a fazer juízo sobre os acontecimentos sem que se vá ao fundo, à alma, sobretudo das pessoas. Você não está autorizado a pensar que estes infortunados tenham sido mais pecadores do que todos os demais que não sofreram esse infortúnio. Portanto, não julgar pela aparência e pelos acontecimentos, porque pode estar errado o juízo. E Jesus disse: eu digo que não. Eles não eram mais pecadores que todos os demais, não. E por que os outros não morreram? E aqui vem, então,
uma devolutiva para quem trouxe a notícia de modo quase alvissareiro. Mas, se vocês não se converterem, vocês irão morrer todos do mesmo modo. Irão morrer com a mesma desgraça com que estes galileus foram assaltados. Ou seja, vão morrer. Nós vamos morrer sim. Importa, porém, que não morramos no pecado. Não morramos na injustiça, na prática da maldade, na hipocrisia, no abandono da igreja, de Deus, dos irmãos, da família, dos nossos compromissos. E não morramos de qualquer jeito, morramos no serviço. E Jesus acrescenta ainda uma outra informação que eles não trouxeram, agora é de Jesus. É um exemplo que ele dá. Vocês estão lembrados daqueles 18 que não foi um assassinato, foi uma fatalidade? A torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas de uma vez. Não eram alguns galileus. Aí estavam tantos judeus, inclusive, era na Judeia. A torre de Siloé caiu e matou todo mundo. 18. Vocês pensam que eles tinham mais culpa do que todos os outros moradores de Jerusalém, na Judeia? Na Judeia, aqui estamos praticamente num confronto de regiões, de xenofobia, de gente intolerante, de judeu que não gosta de galileu. E Jesus, que é galileu, diz: vocês da Judeia estão pensando o quê? Que vocês são melhores que os outros? Não, olha lá o que aconteceu com os 18. E vocês pensam que eles eram mais pecadores do que todos os outros moradores de Jerusalém? Não, eu vos digo que não. Jesus repete isso, eu vos digo que não. Poderia ser até tema de um livro isso aqui. Eu vos digo que não. Mas se vocês não se converterem, irão morrer todos do mesmo modo. A morte vem para justos e injustos, culpados ou não. Aqueles que morrem por um assassinato, pela maldade de alguém, e também por aqueles que têm a infelicidade de uma fatalidade na vida, como estes 18 que a torre caiu e esmagou todos eles, matando-os de uma vez. E Jesus ilustra esta advertência com a parábola da figueira infrutífera. Engraçado, né? Hoje nós temos uma sarça ardente na primeira leitura que queima sem se consumir, e de cujo evento vem uma voz divina. Hoje Jesus, o Filho de Deus, cita uma outra árvore, a figueira. A figueira para Israel, a figueira na Bíblia, é o símbolo do Estado de Israel, da Palestina, o símbolo da Terra Santa, é o símbolo da esperança. A figueira não fica sem figos. Figueira é uma planta que a planta da figueira, dos figos, dá muitos figos, sempre. É como se fossem nossas mangueiras, claro que em tamanho menor, mas dá muito figo, dá muita manga. É impossível pensar uma mangueira que não dê manga, não é? Um açaizeiro que não dê açaí. É impossível pensar uma figueira que não dê figos, porque ela é símbolo da fertilidade da Palestina. É símbolo da fertilidade do povo santo de Deus. E disse Jesus, um homem, Deus, tinha uma figueira que ele plantou na sua vinha, na sua propriedade. Normalmente se plantava uma figueira no meio da vinha, até por uma questão de esperança, de que a vinha fosse muito boa, muito bem frutífera. E foi lá procurar figos e não encontrou. Como? Então ele se zangou. Corta esta planta daqui, porque está inutilizando a terra. Mas o dono da vinha encontrou o contraditório do empregado que diz: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Deixa a figueira ainda este ano, para que eu ponha adubo no pé dela, volte a colocar adubo,
e, quem sabe, ela dê fruto. Se não der, então o Senhor pode cortar. A esperança da voz deste vinhateiro, deste funcionário, que é uma imagem pálida, mas muito decisiva, do próprio Jesus, nossa esperança. Nós estamos peregrinando em Cristo, nós fomos batizados em Cristo, nós bebemos deste rochedo espiritual que é Cristo. A figueira verdadeira é Jesus, frutífera. A sarça ardente era a imagem de Cristo Jesus, do coração de Jesus. Jesus concentra toda a totalidade das imagens catequéticas da Palavra de Deus de hoje, de uma forma linda. E Jesus, então, alimenta a esperança dos seus interlocutores e ouvintes para dizer: gente, tem tempo, aproveitem. Não fiquem estéreis, não fiquem murmurantes, não se empedernizem, não se petrifiquem, não fiquem parados, não parem na situação em que estão, progridam, prosperem, se convertam, melhorem. Mar adentro, vamos! Arranquem-se da mediocridade, arranquem-se da hipocrisia, saiam da letargia. Movam-se, movam-se. O tempo urge, porque tempus fugit, o tempo escapa pelos dedos. Vamos, vamos. Vamos ouvir esta voz de Jesus hoje, vamos? Hoje é domingo. Você já foi à Eucaristia, à missa de hoje? Vamos, vamos. Nosso Senhor está nos chamando. Vá à sua comunidade, vá à igreja. Não perca. Volte ao Senhor. Volte à sua igreja, volte à sua fidelidade. Lembre-se, o Salvador do mundo é Jesus Cristo, não tem outro, não tem outra salvação, não tem. Nós estamos indo rumo àquele ponto de inflexão existencial da nossa vida que se chama morte. De qualquer forma ela aconteça, ou por um assassinato, ou por uma fatalidade. Importa que a nossa vida frutifique, frutifique. Senão vamos ser cortados da vida. O Senhor está nos adubando o tempo todo, adubando com a oração, adubando com a pregação do Santo Padre, adubando com os bons exemplos dos santos que convivem conosco, nos orbitam. Está nos adubando o tempo todo com a palavra, está nos adubando com o adubo do seu Espírito, com a força energética do seu Espírito, a parresia, o dínamo do seu Espírito. A nossa família, até os acontecimentos tépidos da natureza, da ecologia integral, que tantos estão criticando a CNBB de modo absurdo, estúpido, nécio, sem inteligência alguma. E tantos estão criticando a campanha da fraternidade de uma forma nécia, estúpida, absurda, totalmente anticristãos. A natureza vem da mão de Deus, não vem da mão dos bispos. E Deus viu que tudo era bom, não outra pessoa. Os bispos concordam com Deus. A CNBB concorda com Nosso Senhor. Não está errada a CNBB. E nossa igreja vai sim manter-se por toda a vida fazendo a campanha da fraternidade, quer queiram, quer não, quer gostem ou não. Porque nós somos fiéis a Jesus Cristo, a videira verdadeira. Deus é ecológico, o nosso Deus é ecológico, é amigo do que faz, não é estúpido. Calem-se os estúpidos, engulam esta língua malvada, pérfida, péssima, que Deus lhes deu quando era boa, e o Satanás envenenou a língua de quem fala contra seus bispos, contra a sua igreja, contra o Santo Padre, todos envenenados do veneno do demônio, do divisor, do inimigo. Convertam-se. Vão morrer do mesmo modo. Aproveitem o tempo e voltem à fidelidade a Cristo Jesus. Voltem à fraternidade. Voltemos à santidade que o tempo da Quaresma nos propõe. Que este domingo feliz da volta do Santo Padre para casa dê
ao papado de Papa Francisco frutos maravilhosos, dia após dia. Aliás, até no período quaresmal de doença dele, no Gemelli, foi um tempo frutuoso. Viva o Papa, viva o Papa, viva longamente o Papa Francisco. E nossa igreja se fortaleça, mar adentro, debaixo da nuvem, bebendo do rochedo espiritual que é Cristo e se alimentando do maná, que é o corpo santo dele na Eucaristia. A saúde dos enfermos, Nossa Senhora, seja louvada hoje e sempre, pela graça que hoje nos dá, o beijo de mãe, o abraço de mãe, o colo de mãe que nos oferece. Ela cuide do Papa em casa agora. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser